Olá, continuando o tema farmacologia do sistema digestório, então agora nós vamos falar sobre os fármacos que alteram a motilidade gastrointestinal. Primeiramente, nós vamos falar dos fármacos que aumentam a motilidade do trato gastrointestinal. O primeiro fármaco que nós vamos falar é a domperidona. A domperidona é um antagonista dos receptores de dopamina, e a sua ação então consiste em aumentar a pressão para o esvaziamento do conteúdo estomacal. Tem efeitos antieméticos também, mas os seus efeitos antieméticos são muito fracos em relação aos efeitos esvaziadores do conteúdo estomacal. Os principais usos desses fármacos são o tratamento da esofagite de refluxo. Ele também pode ser utilizado como estimulante da secreção do leite materno, porque a inibição dos receptores de dopamina na hipófise aumenta a secreção da prolactina. E também tem um leve uso como antiemético. Como efeitos indesejáveis, ele pode apresentar cólica, ginecomastia devido ao aumento da liberação da prolactina, desregulação do ciclo menstrual, causando amenorreia, alguns distúrbios gastrointestinais e galactorreia. Alguns clínicos prescrevem a domperidona junto com analgésicos para aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico e o início mais rápido do efeito analgésico. Contudo, essa prática é discutível. Ainda não há comprovação de que há uma melhora no funcionamento dos analgésicos com a utilização deste fármaco. A metoclopramida também é um antagonista dopaminérgico, mas ela também possui efeitos sobre os receptores de serotonina. Ela bloqueia os receptores de serotonina que estão ali na zona do vômito também. A metoclopramida não é tão utilizada quanto a domperidona no tratamento do esvaziamento gástrico, porque ela é um fármaco que possui mais efeitos indesejáveis do que a domperidona. Os principais usos dela são no tratamento do vômito. Entre os efeitos indesejáveis, além daqueles que nós encontramos na domperidona, também há o risco de efeitos extrapiramidais, onde o paciente pode apresentar rigidez muscular e tremor e convulsões. A cisaprida e o tegaserode são fármacos que já foram mais utilizados no tratamento do esvaziamento gástrico, mas no momento eles não têm muitas aplicações. Esses fármacos atualmente estão proscritos no Brasil. Eles são agonistas dos receptores 5-HT4 de serotonina e assim eles promovem o aumento da liberação da acetilcolina e com isso um aumento da contração gastrointestinal e uma diminuição na contração dos esfíncteres. Eram utilizados apenas no refluxo gastroesofágico e os principais efeitos indesejáveis que fizeram com que esses fármacos fossem retirados foram as arritmias cardíacas, que poderiam ser fatais, e os acidentes vasculares encefálicos, que também poderiam ser fatais ou então deixar sequelas. Os agentes laxantes podemos dividi-los em dois tipos de fármacos: os fármacos ativos no lumen intestinal e aqueles que são estimulantes ou irritantes inespecíficos. Os fármacos ativos no lumen intestinal são os farelos de cereais, que contêm muitas fibras, o psyllium, que você vai encontrar nos fitoterápicos à base de Plantago ovata, os sais inorgânicos e açúcares não absorvíveis, como por exemplo o manitol, e os laxantes surfactantes, como o doxatos e a lactulose. Os fármacos irritantes ou inespecíficos, nós temos os difenilmetanos, como o bizacodil, as antraquinonas, como a sena e a cáscara sagrada, que também são fitoterápicos, e o óleo de rícino. Neste quadro aqui, que você encontra no livro do Goodman Gilman, nós podemos ver o efeito laxativo e a latência na dose clínica habitual. Então, os fármacos aqui, eles amolecem as fezes, são os laxantes formadores de volume, como os farelos de cereais, as preparações de psyllium, a metilcelulose, a policarbafila cálcica. Os laxantes surfactantes, que são aqueles que causam amolecimento das fezes em 1 ou 3 dias, são os doxatos, os poloxâmeros e as lactuloses.
Fármacos que causam fezes moles ou semilíquidas são os laxantes estimulantes, como o difenilmetano, o bisacodyl, ou então a sena e a cáscara sagrada. E aqueles que promovem evacuação líquida são os fosfatos de sódio, sulfato de magnésio, leite de magnésia, o citrato de magnésio e o óleo de rícino. Os agentes purgativos são aqueles que são os laxantes estimulantes, como o bisacodil, picosulfato sódico e o glicerol. Eles aumentam a secreção de eletrólitos e água e, consequentemente, aumentam o peristaltismo, possivelmente por estimulação dos nervos entéricos. Os principais efeitos desses fármacos são cólicas abdominais e o colo atônico com o uso continuado. O intestino perde o reflexo mediante ao aumento do volume intestinal. Nós temos também alguns agentes que podem diminuir a motilidade gastrointestinal e são chamados de agentes espasmolíticos. Entre os agentes antiespasmolíticos mais utilizados, os agentes antimuscarínicos são uma classe de compostos muito famosas. Entre eles, nós temos a atropina, a escopolamina e a piresenpina. A piresenpina atualmente não é tão utilizada, mas a escopolamina e o butilbrometo de escopolamina, sua versão sintética, ainda são muito utilizados. O bloqueio do receptor muscarínico causa diminuição da motilidade gastrointestinal e da secreção luminal e também do suco gástrico. Esses fármacos podem ser utilizados para cólicas intestinais e diarreias. A atropina ainda tem outros usos, como também o uso como adjuvante de anestesia para diminuição da motilidade gastrointestinal e redução da secreção de líquidos, que é muito importante em algumas cirurgias abdominais. E também ela pode ser utilizada como antídoto para intoxicações diversas. Os efeitos indesejáveis são diminuição da secreção glandular, podendo causar boca seca, nariz seco, diminuição da lacrimação, taquicardia. Agentes opioides também podem ser utilizados para diminuir a motilidade gastrointestinal. A codeína e a morfina não são utilizadas com este fim, principalmente a morfina, que pode causar dependência. Mas sabemos que a utilização de morfina pode reduzir a motilidade gastrointestinal. O mesmo pode-se dizer da codeína. A loperamida é um fármaco que não atravessa a barreira hematoencefálica e pode ser usado com este fim. Inclusive, ela é utilizada no tratamento de algumas diarreias. O mecanismo de ação deste fármaco é atuar principalmente nos receptores Mi e delta presentes no intestino. Ela é um agonista desses receptores e diminui a motilidade gastrointestinal. Entre os efeitos indesejáveis, é recomendado não administrar em pacientes com comprovada infecção, porque isso pode aumentar o risco de infecção, levando em consideração que a diarreia é um mecanismo de defesa do nosso organismo contra infecções intestinais. Aumentam o tempo de trânsito intestinal e podem causar constipação.